Ok, começou. Estou ouvindo a palavra beisebol. As palavras campo de beisebol. Sinto que isso é preocupante para o que está por vir. Ok, começou quando estou olhando para baixo em um campo verde do céu. Estou sentado em um dos assentos da varanda, com vista para o que só pode ser um campo de beisebol. É de um verde vibrante em sua cor, e lá no meio havia um campo de beisebol. Há uma letra maiúscula, N, que é sobreposta por uma letra maiúscula I. Percebo que estou em algum tipo de estádio de beisebol. É enorme, com muitas pessoas aqui. Estou sentado na terceira varanda. Vi muitos anúncios em vários lugares acima do solo e no nível do solo. Estou no estádio dos Yankees. Agora vejo porque está escrito em letras azuis ao lado da tela, no lado oposto de onde o batedor está, aquele que rebate. Então é o lado oposto. O maior está mostrando uma imagem do que está acontecendo no campo de beisebol para que todos vejam o close-up. O que estava acontecendo é: há uma enorme bandeira americana que estava sendo desenrolada, esticada para que todos vissem, estendida. As pessoas estão sorrindo. Há uma excitação no ar. Uma vez que a bandeira está completamente esticada, ela é mantida no lugar por muitas pessoas de todas as idades, todas com grandes sorrisos em cada rosto. Pelos alto-falantes, anúncios estavam sendo feitos. Está ensolarado, mas a maioria de nós, incluindo eu, estava usando jaquetas. Não eram jaquetas pesadas, apenas jaquetas leves. Eu podia ver que muitos fãs estavam usando bonés de beisebol com o mesmo N maiúsculo curvado e IT sobreposto. E isso significa os Yankees de Nova York. Uma mulher animada olhou para mim e gritou: o dia de abertura, o começo de tudo. Eu sorri de volta para ela enquanto ela voltava a assistir aos acontecimentos abaixo no campo. Eu assistia um pouco apreensivo por algum motivo. Então, este é o começo de tudo, pensei comigo mesmo. Assim que o homem à minha esquerda perguntou rapidamente: com licença, você pode me dizer as horas? Meu relógio ainda está ajustado para o horário de Israel. Claro, respondi e olhei para o relógio de pulso que estou usando, mas nunca uso na vida real. São 3 horas, eu disse. O homem sorriu e respondeu: em Israel, seriam 9 da noite. Obrigado. De nada, respondi, e então voltei minha atenção para a cena diante de mim, o campo diante de mim. Ouvi a voz de uma mulher começar a cantar nosso hino nacional. Com licença. Obrigado. Conde. Ouvi a voz de uma mulher começar a cantar nosso hino nacional. Notei que a maioria das pessoas estava de pé agora e segurando suas mãos e chapéus no peito. Imediatamente me levantei também. A voz da mulher cantando o hino nacional de repente se tornou quase áspera e cruel. Assumiu o som de uma voz masculina. Quando a música chegou à parte e o clarão vermelho dos foguetes, as bombas explodindo no ar. Fiquei paralisado no lugar enquanto o horror me invadia, mas ninguém mais parecia notar a mudança na voz ou na música. Enquanto escrevo isso, reconheço que essa música está sendo cantada da mesma forma, pela mesma voz, como em outros sonhos. 3 luas e 3 luas sonho em 12:09:24 às 18:21. E 3 luas e o sonho do destruidor. Estou olhando ao redor freneticamente. Quando o cantor termina a música, ouvi um barulho alto, de estrondo, e percebi que jatos haviam passado por cima. Estou atordoado com o que ouvi enquanto lentamente me afundava no assento, tentando não chamar a atenção para mim. Muitas das outras pessoas na nossa seção das arquibancadas já haviam começado a se sentar também.
A enorme bandeira americana e as pessoas são rapidamente removidas do campo, enquanto os jogadores começam a tomar seus lugares no diamante do campo e em outros locais. Olhei ao redor, ainda abalado pela música. Ainda parece que eu fui o único a ouvi-la cantada, na voz cruel e áspera de um homem e não pela mulher que realmente a estava performando. Devo ir embora? Perguntei a mim mesmo, mas senti uma vontade avassaladora, quase uma necessidade de permanecer, como se houvesse algo que eu precisasse ver. Ouvi as palavras jogar bola, enquanto o batedor estava pronto para fazer sua primeira tacada. O arremessador se inclina para trás. Peço desculpas, há obras de construção acontecendo aqui. Se você ouvir isso, ouvi as palavras jogar bola, enquanto o batedor estava pronto para fazer sua primeira tacada. O arremessador se inclina para trás, levanta a perna em seu arremesso e dá um poderoso lançamento na bola de beisebol. O batedor acerta com força e ela sobe voando pelo ar. De repente, ela muda de uma bola de beisebol branca e redonda para uma mala preta. Assim que a mulher ao meu lado gritou. É o dia de abertura, é o começo de tudo. Então eu vi o estádio como se estivesse olhando para um mapa, com sua localização desenhada no mapa. Há um corpo d'água à esquerda da terra. O estádio está localizado em a parte que é o Bronx, se eu estiver entendendo corretamente. Há um corpo d'água à esquerda da terra onde o estádio está localizado. Do outro lado do corpo d'água que divide a outra porção de terra. Lá sobre ela há um branco colocado. Então eu acordei. Agora, este não é um desenho muito bom, mas é como quando eu procurei o símbolo de Nova York, o NY, e é para o New York Yankees. Aqui estão os versículos. Hebreus 12:10, Amós 3:10. Atos 2:17. João 16:13. Jó 33:14-18. Números 12:6. Mateus 2:13-22. Hebreus 1:4, 1 João 4:1. Romanos 12:2 e Joel 3:14. Agora, eu realmente procurei a Terra. Com o X branco no mapa, eu olhei e era Manhattan. Após orar e estudar isso, recebi esta palavra às 9h54. Obrigado, Senhor, por este sonho. Enquanto orava sobre este sonho, ouvi estas palavras faladas em meu espírito. Quando os 10 dispositivos nucleares de Mala detonarem dentro da sua nação, o ciclo será completado. O ciclo tem a ver com o número 10, de alguma forma dentro da sua nação. O ciclo será completado. Para agora trazer o julgamento dos 3 dias de escuridão sobre todo o seu mundo. Isso afetará todos os locais dentro do firmamento, não deixando nenhum lugar intocado, exceto o inferno abaixo e o abismo nos lugares onde ninguém pode se esconder. Da minha grande ira e raiva, ainda assim, para aqueles que virão, que se arrependerão, é misericórdia estendida das orações feitas ao longo do tempo, no passado e até agora no seu mundo, por aqueles fiéis a mim, filha. Eu sou o Senhor e Salvador deles. Certo, vou trazer alguns outros sonhos. A única outra vez que eu vi, um verdadeiro 9 horas nunca me deu AM, ou PM, mas quando você lê parece PM. No sonho, Stephen King de 21/03/23 às 8h49 AM, carregado em 11/05/23. Então, se você estiver procurando por ele online, precisa procurar perto de maio, porque é quando teria sido carregado com aqueles no sonho do Rei Salvador. É a única outra vez que me lembro de ver a hora das 9 horas. Isso foi depois que vi o segundo carrinho, que agora se moveu para o primeiro lugar, com 9 bolas de neve. Embora haja 10 malas escondidas e apenas 9 bolas de neve, meu entendimento é que as 2 primeiras malas explodem, quase ao mesmo tempo em comparação com as outras 8 que seguem.
As 9 bolas de neve no carrinho passam por mim antes de começarem a cair, do carrinho no impacto. Outro ponto. Quando escrevi este sonho, eu o escrevi desta forma agora. Normalmente, quando escrevo algo que tem números como este, A, 4, 3, 2, para fazer um nível. O nível teria sido escrito como o IE, mas eu não fiz isso neste, mesmo que os outros números fossem números. Eu sabia contá-los. Outro ponto. Quando escrevi este sonho, eu o escrevi desta forma, usando o número em vez de escrever a palavra, o que normalmente eu teria feito. Para o último mencionado, que era o número 1, eu contei as bolas de neve mais uma vez. Essas 4 na parte inferior. A 4 na parte inferior. Novamente o número 4, 3 na próxima fila. O número 3 é usado com 2, formando o topo. E 2 teriam sido um número, e normalmente 1 teria sido escrito por extenso. Com 2 o número formando o topo 1. Como estava se referindo a uma fila, eu teria colocado OEE. Eu coloquei o número neste. E tenho questionado o Senhor sobre isso porque não é algo que eu normalmente faço. Normalmente, como não seria um número incluído na contagem, eu teria escrito por extenso. Isso significa para mim, ao contar todos os números juntos, são 10 no total. Ele continuou me levando a contar 10 no total, com uma etiqueta de bola de neve contendo 2 que dispersariam sua neve em algum momento próximo uma da outra. 2 deles estão acontecendo muito próximos, os 2 primeiros. E eu não posso dizer que é exatamente assim. Quando eu oro sobre isso, eu recebo o que aconteceu uma vez está acontecendo novamente, e ele me envia para as torres gêmeas, como elas aconteceram próximas uma da outra. Não estou dizendo que isso é um tempo ou algo assim, mas ainda é considerado um único ataque. Então, é isso que eu continuo recebendo. Os 9 no sonho do rei Salvador, agora acredito, é o tempo de Israel. Estamos alinhando isso com este último sonho. Quando o homem me perguntou que horas eram, eu respondi 3 horas. Ele respondeu que seriam 9 da noite, no horário de Israel. E há uma diferença de 6 horas entre Israel e Nova York até o dia 28. E então, no dia 28, isso mudará. Israel estará novamente 7 horas à frente de Nova York. Mas este é o horário deste sonho. Essa é a diferença. Certo, e em 23:03:25 às 17:15, ouvi a voz do homem cruel e severo, cantando novamente o hino nacional dos Estados Unidos. Então eu ouvi claramente, falado em voz alta para mim. Era uma voz audível, a palavra Yankees. Quero dizer, eu fiquei tipo, quem falou, sabe? Eu reconheci a voz dele, mas foi só, porque eu estava ouvindo aquela música, e então, de repente, Yankees. E eu tenho ouvido isso desde então, tenho orado, então comecei a orar. Comecei a perguntar ao Senhor, Jesus Cristo, o que você quer? O que isso significa? Veja se há mais alguma coisa que eu precise explicar sobre isso. Ok. Uma coisa que quero destacar, isso é algo que o Senhor me disse desde o início, e eu achei que era bastante óbvio. Mas se você não vai para as Escrituras, eu continuo dizendo o que o Senhor Jesus Cristo está me dizendo. E isso não acontece. A escuridão não acontece na Páscoa. E eu sei que é porque Jesus foi a Páscoa, o Cordeiro na cruz, ele cumpriu isso. Você tem que voltar para quando as pragas ocorreram. A Páscoa foi a 10ª praga quando o destruidor, o anjo destruidor, veio. Estamos olhando para aquele tempo para o destruidor vir? Essa é a minha compreensão. Porque nas Escrituras a escuridão vem antes da Páscoa. É a 9ª praga. A Páscoa é a 10ª. O que aconteceu uma vez acontecerá novamente. Por favor, leve isso a Jesus Cristo em oração.